Daniel, capítulo 10. Naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Versículo 2. A jornada espiritual de 21 dias feita por Daniel vai muito além de ter sido apenas uma restrição alimentar. Ela nos revela a sabedoria que obteve aquele servo de Deus quanto à verdade de que as visões que teve envolvia grande conflito. E em tempos de guerra, meus irmãos, precisamos estar munidos das armas corretas, Efésios capítulo 6, versículos 10 ao 18, ou do contrário, corremos o sério risco de perecer. Daniel entrou em um período de profunda angústia de alma, e tomando posse do que já lhe era um costume, as 3 orações especiais do dia tornaram-se em 3 semanas inteiras de reavivamento espiritual. Abstendo-se de manjar desejável e de tudo aquilo que pudesse lhe embotar a mente ou distraí-la, Daniel provou mais uma vez que o que nós consumimos tem uma íntima relação com o nosso todo. Ou, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. O mérito da questão, contudo, não se trata de comida ou de bebida, mas da escolha de um servo de Deus de buscar na fonte de toda a sabedoria as respostas para os anseios de sua alma. A abstinência de certos tipos de alimento foi a consequência e não a causa. A profunda comunhão que estabeleceu nesses dias o levou a uma intimidade tal que desta vez Deus não se contentou em enviar o seu anjo, mas ele mesmo se manifestou. Comparem a descrição feita nos versos 5 e 6 com a visão de João em Apocalipse, no capítulo 1, versículos 13 ao 15, e percebam que trata-se da mesma pessoa, o próprio Jesus Cristo. Semelhante ao que aconteceria com o apóstolo Paulo centenas de anos depois, Atos capítulo 9, versículo 7, os homens que estavam na companhia de Daniel foram tomados de grande temor e fugiram e se esconderam. 2 coisas ficam bem evidentes aqui. Primeira, que diferente de Daniel, Paulo não teve aquela visão após um período de reavivamento espiritual, mas enquanto perseguia severamente os cristãos. O que comprova a veracidade das palavras do Senhor ao profeta Samuel. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. Segunda, que todo aquele que não possui um coração sincero e pronto a ouvir a voz de Deus, foge e se esconde de sua presença. Portanto, não foi o que Daniel fez que o levou a ver Jesus, mas o que ele permitiu que o Espírito Santo fizesse nele. Contemplando tão sublime visão e ouvindo tão poderosa voz, o profeta perdeu as forças e sofreu um desmaio. Mas certa mão o tocou e colocou Daniel na posição de submissão e também de vigor espiritual. Gosto muito de uma frase de um autor desconhecido que diz: quando você se curva diante de Deus, você anda reto diante dos homens. Daniel não foi colocado em pé imediatamente, e sim na posição que lhe daria forças para se levantar. Notem que as orações daquele homem muito amado não somente moveram o coração de Deus ao lhe enviar Miguel, mas também a ira de Satanás. Sobre este conflito entre o bem e o mal, escreveu o pastor Henry Feyerabend. O nome Miguel significa quem é como Deus. O Novo Testamento descreve Jesus como um ser na forma de Deus, Filipenses capítulo 2, versículo 6. A imagem do Deus invisível, Colossenses capítulo 1, versículo 15. A expressa imagem da sua pessoa, Hebreus capítulo 1, versículo 3. Os melhores escritores judeus estão de acordo ao ensinarem que o nome Miguel é o mesmo que o título de Messias. Nenhum ser criado pode preencher essas qualificações. Daniel, verso por verso, página 174. Enquanto no livro de Daniel, ele, Miguel, é identificado como um príncipe,
No livro de Judas, é chamado de arcanjo, que não pode ser confundido com um anjo. Contribuindo para o nosso entendimento, o pastor Henry continua. A palavra grega arcágelos é composta de arque, um prefixo que denota chefe, e a palavra ágelos, que significa mensageiro. Ele é o mensageiro-chefe. Ele não é um anjo, mas o comandante dos anjos. Daniel, verso por verso, página 177. No findar dos 70 anos, para ver cumprida a promessa de Deus e o povo de Israel poder voltar à sua terra, houve profunda resistência do rei da Pérsia, que, julgando o enredo ali envolvido devido ao personagem Miguel, é certo de que aquele rei estava sendo persuadido pelo próprio Satanás. Este título para Jesus, Miguel, só aparece mais 2 vezes na Bíblia, e em todas elas há um cenário de guerra contra o inimigo de Deus. Judas 9 e Apocalipse 12, 7. Portanto, é certo de que, enquanto Daniel lutava em oração, Miguel guerreava contra o dragão. Apocalipse capítulo 12, versículo 7. No findar da história terrestre, o Espírito do Senhor tem trabalhado com grande urgência, a fim de que apliquemos o coração a compreender a verdade presente e a humilharmos o coração perante Deus. Deus não escolhe a quem salvar, mas nos dá a liberdade de escolher a quem servir. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. João capítulo 3, versículo 16. Isto é, Ele amou a toda a humanidade desde Adão. Ele não faz acepção de pessoas. Romanos capítulo 2, versículo 11. O seu dom gratuito de amor é uma oferta para todos. Porém, a salvação implica na condição contida no final do mesmo verso de João, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Estamos todos inseridos no grande conflito que envolve o meu e o seu destino eterno. Assim como Daniel despertou a ira de Satanás, o inimigo de Deus está irado contra um pequeno povo que tem sido uma pedra no seu sapato. Apocalipse capítulo 12, versículo 17. Perseverando em viver de acordo com a luz dada ao profeta Daniel, este povo despertará a cólera final do inimigo, que usará governantes e autoridades para dispersá-lo e impedir que avance para a Canaã celeste. Mas todo aquele que, semelhante ao homem muito amado, permitir que o Espírito Santo o conduza, não terá o que temer, pois ainda que tenha que passar por um período em que sentirá-lhe fugir as forças e até a própria vida, será fortalecido pelo Príncipe da Paz. O Espírito do Senhor deseja realizar em nós uma maravilhosa obra de reavivamento e reforma. Tão perto como estamos do cumprimento profético do retorno de Jesus, necessitamos da experiência de Daniel em proporção ainda maior. Daniel orava e chorava para que o povo de Deus pudesse retornar a Jerusalém terrestre. Como o povo que aguarda a bendita esperança de subir a Jerusalém celeste, quão intensa deve ser a nossa experiência, tal qual a noite de luta de Jacó. Gênesis capítulo 32, versículo 26. Em nossos lugares de oração, quer seja num bosque ou numa montanha, quer num canto do quarto ou num cômodo solitário, sejam expostas as nossas fraquezas e debilidades e ouvida a voz de Deus a nos dizer: como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Gênesis capítulo 32, versículo 28. Que façamos parte do seleto grupo dos amados de Deus, que estão, como escreveu Ellen White, esperando somente serem recolhidos. Atos dos Apóstolos, página 109. Oremos, amados. Pai Celestial, nós te louvamos por teu grande amor para conosco, em teres enviado teu Filho ao mundo para vencer a batalha que jamais poderíamos vencer sozinhos. É pela maravilhosa graça de Cristo que podemos ser chamados de teus filhos amados.
Antes da fundação do mundo, o Senhor nos amou e nos proveu perfeito livramento. Pai, por tuas muitas misericórdias, socorre-nos nestes dias finais. Envia-nos teu Espírito, a fim de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo e nos guiar a toda a verdade. Prepara o teu povo para te encontrar e volta logo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vigiemos e oremos. Bom dia, amados de Deus. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.